Bom dia! A felicidade hoje está batendo na sua porta. Abre a porta para ela e dá um sorriso. Sabe como se chama o nome da felicidade? Presença de Deus. Cuidado de Deus sobre você todos os dias. Só que agora, enquanto você está me ouvindo, as misericórdias do Senhor se renovaram. E Ele está fazendo algo sobrenatural na sua vida. Hoje é quinta-feira, 8 de junho de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E amanhã, sexta-feira, eu vou estar em Pureza, na Igreja Maranata, Rio Grande do Norte. Gênesis, capítulo 29, versículo 31 em diante, diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu à luz a outro filho, disse: Porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz a mais um menino, disse: Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Pois por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e, quando deu à luz a mais um filho, disse: Dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Não sei se você, ouvinte da palavra do dia, já leu a história de Jacó. Ela é bem interessante e um pouco parecida com a história do seu pai, Isaac. A Bíblia diz que Jacó fugiu da sua terra quando ele sacaneou seu irmão. Ele passou seu irmão para trás, ele tomou a primogenitura, e então ele teve que fugir. A Bíblia diz que ele vai para as terras de Labão. Labão era seu parente, e Labão tinha 2 filhas, a mais velha, que era Lia, e a mais nova, que era Raquel. A Bíblia diz que Jacó, logo quando olha para Raquel, se apaixona por ela. Só que tinha um problema. Naquela época havia uma lei entre as famílias, a qual a filha mais velha deveria se casar primeiro do que a mais nova. Mas Jacó faz um acordo com o pai de Raquel, com Labão. Ele decide trabalhar 7 anos para ter a mão da sua amada em casamento. Só que quando passam os 7 anos, o casamento vai ser concretizado. E como as mulheres usavam véu sobre as suas cabeças, na hora do casamento, Jacó não sabia se verdadeiramente era a sua amada que estava ali. Na hora da noite de núpcias, tudo aconteceu normalmente. Pela manhã, quando ele acordou, não era Raquel que estava do seu lado. Então Lia. Jacó ficou muito estressado com Labão. E ele então foi tirar satisfações. Resolveu trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Afinal de contas, ele já tinha tirado a virgindade de Lia. Não poderia mais devolvê-la. 7 anos de trabalho se seguiam, até que ele conseguiu casar com a sua amada. Mas parece que Deus estava testando Jacó. Parece que Deus estava de brincadeira com Jacó. Lia era uma mulher fértil. E Lia começou a ter filhos homens. Todos nós sabemos que naquela época filhos homens eram muito importantes para um homem. Quanto mais filhos ele tivesse, quanto mais homens fosse, mais rico simbolizava que ele era. Lia começou a ter filhos por cima de filhos. Mas mesmo Jacó esperando 14 anos para casar com a mulher da sua vida, ela era estéril.
Seria isso uma brincadeira de Deus com Jacó? Deus estaria punindo Jacó pelos seus pecados? Às vezes não entendemos. Deus é como se Ele deixasse a nossa vida em alguma área estéril. Nós vemos as pessoas prosperando e progredindo ao nosso redor. Assim como Raquel via Lia dar à luz a tantos meninos. Raquel começa a ficar com inveja. Será que é notório isso? Que também nos dias de hoje, em meio às famílias, existe inveja de irmão contra irmão, irmã contra irmã? Isso é uma coisa certa. Não somente nas famílias, mas também dentro da família de Deus. Hoje existe uma competição dentro dos lares, existe uma competição dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Interessante é que a Bíblia deixa bem claro que quando Raquel viu que não dava filhos, teve inveja de sua irmã. Mas Raquel não sabia que o que estava esperando por ela no futuro era bem maior do que Lia tinha. Nós vemos famílias se destruindo hoje por causa de inveja. As pessoas se matando por causa da inveja. Pregadores que querem passar uns por cima dos outros. Quem prega melhor, quem tem mais agenda, quem tem mais seguidores. E, na verdade, aquele que menos tem é aquele que mais terá no futuro. Nós vemos que Lia começa a ter vários filhos. Então Raquel se precipita. Raquel dá a sua serva Bila para que se deite com Jacó. Não eram seus filhos legítimos, mas ela os tratava como se fosse. Só que acontece que depois ela fica zangada com Jacó. Ela se irrita por algo que Deus estava fazendo com ela. Mas depois, Lia continua a ter ainda mais filhos. Então a Bíblia diz que um dos filhos de Lia, Rubem, ele foi colher umas frutas. E então Raquel olha para Lia e diz: me dê uma das suas frutas. E Lia diz: não basta tomar o amor do meu marido? Ainda quer as frutas pegadas pelo meu filho? E Raquel mais uma vez se precipita, ela entrega de bandeja o que era dela. Talvez aquela noite fosse a noite que Deus fosse abençoar Raquel. Mas a precipitação atrasa sua bênção. Então ela diz: me dê as frutas, e Jacó se deitará com você essa noite em troca delas. A Bíblia diz que quando Lia saiu ao encontro de Jacó, disse: hoje você vai me possuir, pois eu comprei esse direito das mãos de Raquel com frutas. Que barato que valia, não era? Lia ficou grávida e teve um filho chamado Isacar. Mas a Bíblia diz, no versículo 22, que Deus se lembrou de Raquel. E quando Deus se lembra de alguém, queridos, não importa se você esperou 10, 15 ou 20 anos. Não importa se a promessa parece estar morta. Deus vai fazer valer na tua vida. Deus vai fazer cumprir na tua vida. Não importa se Lia está tendo muitos filhos. Não importa se alguém já foi para esse estado, para esse lugar e você não foi ainda. Vai chegar a tua vez. Na tua vez, Deus também vai honrar você. Não é porque uma coisa funcionou com teu irmão que vai funcionar contigo. Precisa-se ter paciência. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel. E Raquel deu à luz a José. Quem foi José? José foi o amado de Jacó. José foi o filho querido, aquele que deu alimento a eles no tempo da escassez. O interessante é que José foi tão amado que aí não foi mais Raquel que teve inveja de Lia. Foi Lia e seus filhos que tiveram inveja de José. Vai chegar uma época que o que você terá vai ser maior do que as pessoas têm hoje. Talvez você olhe ao teu redor e diga: Deus, eu estou trabalhando há mais tempo. Fulano tem isso, fulano tem aquilo e eu não tenho nada. Escute, Deus está dizendo: cale-se e não fale palavras vãs. O que você não tem hoje, eu vou te dar triplicado amanhã. José nasce e ele se torna o governador do Egito. Ele
é o resgatador do seu povo quando acaba a comida. José teve um nome conhecido por todo o Egito e por todo o seu povo. Quanto os demais filhos não foram assim tão importantes. Claro, cada um deles deu nome a uma tribo, mas só José fez proezas e se tornou governante em um cargo que não existia, mas foi criado por causa dele. Não tenha inveja de ninguém. Não precisa ter competição para saber quem é melhor ou quem é pior. O sol nasce para todos. Jacó tinha 2 esposas, ele amava mais uma do que a outra, mas aquele não amava dava filhos e aquele amava era estéril. Às vezes Deus faz pegadinha com a gente, mas se nós nos colocarmos fiéis, a vitória será certa. Não se preocupe, se ainda não chegou a sua vez de ter José, vai chegar. Deixe que Lia dê os seus filhos, porque o tempo de Deus se lembrar de você está vindo, e o que Ele vai te dar é maior do que todas as Lias já tiveram. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.